bem? Eu sou o professor Santiago Simon, sou professor de matemática do canal Matemática é Melzinho no Limão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para vocês ficarem a par de todas as novidades do meu canal. Eu vou começar agora uma sessão de vídeos sobre monômios e polinômios. A sessão de monômios vai ser dividida em 3 vídeos. Esse vídeo eu vou dar a parte introdutória, o que é monômio, o monômios semelhantes, grau de monômio. O próximo vídeo vai ser operação de monômios, adição e subtração. Em seguida, multiplicação e divisão. E depois disso a gente começa a falar sobre polinômios, depois de polinômios, produtos notáveis. Mas é claro que antes de nós chegarmos em produtos notáveis, tem que ter uma paródia com o Super Santo Simon. Então aguarde, porque a paródia está maravilhosa. E eu acredito, e eu tenho certeza que vocês irão gostar da paródia. Bom, então vamos lá, né? Parar de conversa, parar de mais de delongas e vamos para a aula. Então vamos lá. Monômios. O que é um monômio? Monômios são expressões algébricas que apresentam um único termo. Então vamos aqui, vamos ver alguns exemplos. 2xy. 2xy, ele é um monômio, porque ele apresenta um único termo. Não tem mais nenhuma operação de adição, subtração, não tem. Por ele ter apenas um termo, ele é um monômio. Outro exemplo, 6yt. 6yt também é um monômio, porque ele apresenta um único termo. Depois de 6yt, nós não temos mais nenhum outro termo. Por ele ter apenas um único termo, ele é um monômio. Por exemplo, 4yg. 4yg também ele é um monômio, porque tem apenas um único termo. Depois de 4yg, nós não temos mais nenhum outro termo. Aí você pergunta, professor, mas quando que não vai ser monômio? Vamos ver algum exemplo de casos que não são monômios? Aí eles vão perguntar assim, ó, Santiago, quando que não vai ser monômio? Mas é claro, queridos, o Super Santo Simon, ele mostra o que é monômio, mas também mostra quando não é monômio. Então cola aqui comigo. Agora aqui, casos que não é monômio. 3y mais 4t. Esse 3y mais 4t, eu tenho 2 termos. Então isso aqui não é um monômio, porque eu tenho 2 termos. E aí no decorrer dos vídeos lá em polinômios, nós vamos ver que quando eu tenho um polinômio de 2 termos, ele recebe um nome especial, mas eu vou deixar isso lá para polinômios. Aqui, 6x mais 3y mais 5z. Eu tenho 3 termos. Por eu ter 3 termos, ele não é um monômio. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E aí, nos monômios, nós podemos identificar quem é o coeficiente e quem é a parte literal. Quem é o coeficiente em um monômio? O coeficiente vai ser um número que acompanha a letra. E a parte literal vai ser a letrinha do meu monômio. Então, olha aqui. 2xy. O 2, ele é o coeficiente e o xy, ele é a parte literal. Então, aqui separando, quem é o coeficiente? 2. Quem é a parte literal? A parte literal vai ser a letra, que é o xy. 6yt. Quem é o coeficiente? O coeficiente vai ser um número. Quem é o número do que acompanha o yt? 6. E a parte literal vai ser a letra, que é yt. Muito fácil, gente. Isso aqui é mamão com açúcar, por isso que matemática é melzinho no limão, né? É mesmo, é? Bom, uma observação muito importante para monômios. Todo número real, ele é um monômio, mas sem a parte literal. Isso mesmo. Por exemplo, o 4. O 4 ele é um monômio, porque tem apenas um único termo. 1 milhão. 1 milhão também ele é um monômio, mas sem a parte literal.
Então, no geral, todo. Coloquei aqui, ó, todo número real, ele é um monômio, mas sem a parte literal. Certo, queridos? Eu vou apagar o quadro e a gente vai ver agora monômios semelhantes. Agora vamos ver monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? É quando apresentam a mesma parte literal. Quando a parte literal for a mesma, eles são monômios semelhantes. Vamos ver algum exemplo aqui no quadro? Então a gente tem aqui, ó, 6a elevado ao cubo e 27a elevado ao cubo. A parte literal desses dois monômios são iguais. Se a parte literal desses dois monômios são iguais, então quer dizer que 6a ao cubo é semelhante a 27a elevado ao cubo. Vamos ver mais um exemplo. 32xy e 20xy. A parte literal xy é igual à parte literal do 20xy. Ou seja, 32xy é semelhante a 20xy. Apresentam a mesma parte literal. A mesma coisa acontece aqui no 6a ao cubo e com 27a ao cubo. São semelhantes porque apresentam a mesma parte literal. Esse outro exemplo aqui. 24p à quinta Q e 80f. Só tem um probleminha. A parte literal do 24p à quinta Q é diferente do 80f. Ou seja, se a parte literal deles não é igual, então eles não são semelhantes. Então, esse exemplo aqui, eles não são semelhantes. Mas por que eles são semelhantes? Porque não apresentam a mesma parte literal, como nos dois exemplos que nós vimos que tinham a mesma parte literal. Certo, queridos? Muito fácil aqui, papai seleto, tranquilaço. Eu vou apagar o quadro e a gente vai ver grau de um monômio. O grau de um monômio é dado pela soma dos expoentes da parte literal. Vamos ver um exemplo disso? Aqui, ó. 7x ao cubo, y ao quadrado. Qual será o grau desse monômio? Para mim saber qual é o grau desse monômio, basta eu fazer a soma dos expoentes da parte literal. Então, eu vou somar 3 mais 2. 3 mais 2, 5. Ou seja, esse monômio é do quinto grau. Agora, qual é o grau desse monômio? Para nós sabermos qual é o grau desse monômio, basta fazermos a soma dos expoentes da parte literal. Então vai ficar, ó, 2 mais. Aqui não aparece nenhum expoente, mas existe. Quem que é? O número 1. Então vai ficar 2 mais 1 mais 1. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então, esse monômio é do quarto grau. Como, tio Sam? Porque a sua aprovação ela é certa, ela já está garantida. Cola, vamos ficar bem juntinhos um do outro. Tá? Bem coladinhos. Vamos pro próximo. Uma observação muito importante. O grau de um monômio também pode ser dado através de uma letra da sua parte literal. Vamos ver um exemplo aqui. Eu quero saber qual é o grau desse monômio em relação à variável x. Então aqui, ó, eu vou lá na variável x e vou ver qual é o expoente da variável x. 2. Então, o grau desse monômio em relação à variável x é do segundo grau. Então aqui, ó, em relação à variável x, esse monômio é do segundo grau. Agora eu quero saber qual é o grau desse monômio em relação à variável y. Então eu vou lá na variável y e vou olhar qual é o seu expoente. 2. Então o grau desse monômio em relação à variável y é do segundo grau. É mesmo, é?
Bom, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que o tio Sam vai responder vocês. Não esqueça de curtir, compartilhar, acionar o sininho e até o próximo vídeo!